Olá, tudo bem? Bem-vindo e bem-vinda à prática de meditação de hoje. Agradeço a presença de todos vocês. Hoje a gente vai falar sobre como criar uma imagem mais luminosa e também sobre os segredos para conseguir superar as adversidades. E ao final da estreia teremos também a prática de meditação. Falando sobre a questão de criar uma imagem mais luminosa, o mais importante na nossa vida não é necessariamente o que as pessoas falam ou o que as pessoas pensam da gente. O que é mais importante é a nossa auto-opinião ou a nossa autoimagem, o que você pensa e o que você acha de você próprio. Quando você cria uma autoimagem positiva ou uma autoimagem de que você é filho de Deus, de que você está progredindo na sua vida, quando você cria essa imagem, você tem essa opinião de você, você se fortalece muito. Por isso, busque sempre encontrar suas qualidades, busque encontrar no que você tem sido bom e crie essa autoimagem positiva, de que você está conseguindo superar os seus desafios, as suas dificuldades. É você próprio que tem a tarefa de criar essa autoimagem. A gente sempre comenta a questão de se elogiar. De vez em quando busque se elogiar também e criar essa autoimagem positiva. O ser humano ele tem uma aura por trás dele. Por trás, só quem tem visão espiritual enxerga, mas a gente acaba emitindo uma aura. Se a gente emite uma aura negativa, uma aura de autocomiseração, as pessoas vão começar a falar mal da gente, vão começar a, enfim, criticar. Mas quando você emite uma aura de sucesso, uma aura de tranquilidade, é muito mais difícil que as pessoas ataquem você ou critiquem você. Por isso, busque sempre criar uma autoimagem positiva e as suas atitudes também. Você pode fazer isso, uma dica prática sobre como fazer isso é você sempre antes de dormir buscar lembrar tudo o que aconteceu de bom no seu dia. Essa é uma prática muito importante de fazer, porque é no momento que a gente está dormindo que os pensamentos se infiltram no nosso subconsciente. Se a gente vai dormir com pensamentos de ódio, pensamentos de rancor, esses pensamentos acabam se infiltrando na nossa mente subconsciente. Por isso, sempre antes de dormir, lembre o que foi bom no seu dia. Lembre no que você sentiu felicidade, nas coisas mais simples. O fato de você poder se locomover, de você ter alimento, de estar saudável, enfim. Relembre todas essas bênçãos que você tem, que você vai acabar criando essa atmosfera. E se alegre com as pequenas coisas também. Hoje a gente está num momento, por causa da pandemia e uma série de outros fatores, a gente está vivendo um momento no qual a gente está sendo forçado a relembrar as pequenas alegrias. Isso, de certa maneira, é algo bom para o nosso crescimento espiritual. Não esperar ficar chegando o dia que você vai ser feliz, nem ficar esperando o momento que você vai ter uma felicidade muito grande. Ao invés disso, buscar todo dia se alegrar com o que é pequeno, se alegrar com pequenos bons fatos do seu dia. Isso vai ajudar você a criar uma autoimagem positiva. No livro As Leis do Sucesso, o Mestre Okawa ele fornece o exemplo do pessegueiro. O pessegueiro é uma árvore que atrai muitas pessoas, isso é uma fábula, na China é falado muito isso, e o pessegueiro, sem falar nada, ele acaba atraindo muitas pessoas para próximo dele, porque ele exala um aroma que as pessoas gostam. A gente tem essa capacidade também de influenciar as pessoas através das nossas ações e até mesmo quando a gente não está fazendo nada. Através da nossa aura é possível influenciar as pessoas. Assim como o pessegueiro está estático e mesmo assim as pessoas chegam perto dele, você pode influenciar as pessoas positivamente através dessa aura ou dessa autoimagem positiva que você mesmo cria. Você não precisa esperar ninguém fazer isso por você.
Você pode ser responsável e criar essa aura. Uma outra questão que eu gostaria de falar hoje também é na questão das pessoas que estão sempre buscando o reconhecimento dos outros. Essa é uma fonte de muita tristeza. A gente deve executar o nosso trabalho, as tarefas do nosso dia e sentir felicidade em poder fazer esse trabalho e sentir felicidade em ser útil às pessoas, sem buscar receber nenhum tipo de aprovação. Caso você receba um elogio ou alguma aprovação, agradeça por isso. Mas isso é uma forma de bônus. A gente não deve esperar elogio das outras pessoas. Porque quando a gente fica esperando elogio ou esperando agradecimento, a gente acaba ficando incapaz de enxergar as qualidades das outras pessoas. Como a gente está no modo de cobrar amor, a gente está sempre buscando cada vez mais das pessoas, querendo cada vez mais, isso gera uma cobrança de amor. Isso gera muita infelicidade e também a gente fica incapaz de enxergar as qualidades das outras pessoas. É só responder a uma pergunta que o Mestre Okawa faz no livro As Leis da Felicidade. Nesse livro, o Mestre Okawa faz a seguinte pergunta: será que o mundo nasceu para você ou será que você nasceu para o mundo? Se a gente acha que o mundo nasceu para a gente vai ficar querendo tudo do nosso jeito, vai querer muito elogio, muita apreciação e vai acabar sendo infeliz. Mas se a gente acredita que a gente nasceu para o mundo, o simples fato de poder ser útil ou de fazer um trabalho, de poder ajudar, já é uma fonte de grande felicidade e a gente deve almejar isso. Realmente ser feliz só pelo fato de poder ser útil, de poder realizar um trabalho que vai beneficiar e ajudar as pessoas. O Aristóteles dizia que o ser humano perfeito, ele é aquele que... Desculpa, não é Aristóteles, é o Platão. O Platão dizia que o ser humano perfeito é aquele que sente felicidade em serviço ao próximo. Quando você se sente feliz ajudando alguém, quando você se sente feliz fazendo o que você faz, em ser útil, isso é próximo de um ser humano ideal, de acordo com a filosofia do Platão, e é muito próximo também do que a gente estuda nos ensinamentos do mestre Ryu Hokawa. Falando agora sobre as dificuldades ou os reveses da vida. A gente fala bastante sobre a questão de superar a dificuldade do caderno de exercícios da vida, e as dificuldades elas engrandecem a nossa alma e ajudam a gente a entender a mente de outras pessoas também. Quando a gente passa por alguma adversidade ou por algum problema, a gente acaba criando a tolerância, a generosidade também. As dificuldades, elas não duram para sempre. As adversidades, elas não vão ser eternas. Em algum momento, acaba passando. E o mais importante são as lições que você consegue extrair dessa adversidade. Seja algo que aconteceu no seu dia, por exemplo, algo chato que aconteceu no seu dia, você discutiu com alguém, perdeu a paciência, enfim. Isso pode ser ao longo de um dia, ao longo de uma semana. É importante você sempre extrair as lições do que acontece. Porque são essas lições que você extrai que vão gerar um grande significado na sua vida. É o que o Mestre Okawa comenta no livro As Leis de Aço, que é você fazer limonada do limão. Quando o destino te der um limão, faça uma limonada. Quando você sentir que está em meio a problemas, a adversidade, ao invés de reclamar, extrai as lições dessa adversidade e busque então melhorar cada vez mais. É comum a gente achar que só a gente passa pelos problemas que a gente tem. Mas a verdade é que muitas pessoas também têm os mesmos problemas que nós e a gente deve buscar aprender com as outras pessoas também. Seja no ambiente de trabalho, seja na sua família, sempre tem alguém que pode ensinar algo para a gente. Essa postura de aprendizado perante a vida ela é muito importante, principalmente para o crescimento da nossa alma. Em uma das estreias anteriores, o Mestre Okawa ensinou para a gente sobre a questão da humildade,
Quem quer ser humilde sabe ouvir e tem essa postura. Quem realmente quer crescer espiritualmente, quem quer aprender, sabe ouvir, sabe extrair as lições. Por isso, ao invés de ficar debatendo ou ficar indo contra a realidade, reclamando da realidade, busque aprender com a realidade, busque tirar lições, aprender rápido as lições do que você está passando na sua vida, transforme essas lições em aprendizado e passe para o próximo. Não adianta mascar remédio amargo, tem que engolir o remédio amargo, extrair a lição e seguir em frente. Um exemplo de pessoas que fizeram limonada de limão é, por exemplo, o ex-presidente norte-americano, o Franklin Roosevelt. O Roosevelt ele era preso a uma cadeira de rodas, mas mesmo assim ele foi presidente americano. Ele podia ter uma justificativa, ele podia dizer que tinha a locomoção dele não era boa, ele podia falar que era impossível ser presidente dessa maneira. Mas o Roosevelt ele negou uma vida de justificativa, uma vida de desculpa. E ele foi para cima, ele encarou o desafio e acabou se tornando um presidente norte-americano. Por último, na sessão de hoje, eu vou compartilhar com vocês 4 características das pessoas que superam as adversidades. Quem tem o hábito de anotar, eu sugiro que anote essas 4 características. E quem quiser aprender mais, esse conteúdo está no livro Pensamento Vencedor. É um conteúdo bastante interessante. Lembrando só também que o pessoal que puder compartilhar essa estreia, curtir e se inscrever no canal, ativar o sininho, faça isso, você ajuda muita gente dessa maneira a gente consegue chegar em mais e mais pessoas. Tudo o que é bom a gente quer compartilhar. Então, você compartilhando o link das lives com seus amigos, com a sua família, ajuda bastante o ensinamento do mestre a chegar a mais pessoas. Vamos lá para essas 4 características das pessoas que superam as dificuldades. A primeira é que não culpam os outros e nem o destino. São pessoas que aceitam a vida, têm uma capacidade de aceitação muito alta, entendem que essa vida é um cenário, é uma escola para a alma, e aceitando a vida buscam resolver cada uma das lições do caderno de exercícios da vida. Realmente a capacidade de aceitação e não culpar os outros é muito importante. Não tentar ficar achando um culpado para os nossos problemas, não jogar a responsabilidade para fora. Ao contrário disso, assumir a responsabilidade pela vida e ter coragem para resolver cada uma das questões do caderno de exercício. A segunda característica é a aceitação do destino, ou seja, não ficam colocando condições. Se eu vivesse dessa maneira, se eu vivesse em outro país, se eu tivesse outra família. As pessoas que superam a adversidade, elas não pensam dessa maneira. Elas têm essa capacidade de aceitação. Então, a primeira questão foi não culpar os outros, e o primeiro ponto é não culpar os outros, o segundo é não culpar o destino, ou seja, aceitar a vida e resolver as questões do caderno de exercício. O terceiro ponto é nunca deixam de aprender. Extraem lições, estão sempre aprendendo, não reclamam e buscam aprender diariamente, todo dia ter uma descoberta. E o quarto e último ponto é nunca dependem dos outros. Tem sim o espírito de autoajuda, o espírito de autorresponsabilidade. É claro que essas pessoas pedem ajuda. Eu acho que quando a gente está passando por algum problema, a gente deve saber pedir ajuda. Pedir ajuda é algo importante também, ter essa capacidade de pedir ajuda. Mas sem depender dos outros. Ser autorresponsável, se esforçar por si só, sozinho, e conseguir superar as dificuldades. As pessoas que não culpam os outros, que aceitam a vida, que extraem aprendizado sempre e nunca dependem dos outros, são pessoas que têm uma grande chance de sucesso na vida e são pessoas que superam as
adversidades. Quem tiver mais interesse nesse conteúdo, leia o livro Pensamento Vencedor. Nesse livro, o Mestre Okawa explica em mais detalhes essa questão. Encerramos o ensinamento de hoje, a gente vai entrar para a parte prática da meditação. Vamos lá. Faremos agora a prática da respiração profunda. Deixe a coluna ereta, feche os olhos, mantenha esta postura com a coluna ereta. Lentamente, inspire o ar pelo nariz e preencha o abdômen de ar. Solte o ar pela boca, esvaziando o abdômen. Ao inspirar, conte 1 e ao expirar, conte 2. Inspire novamente 3, expire 4. Mantenha a contagem até o número 10 e retorne ao número 1. Podem continuar.
podem voltar a respirar normalmente. Visualizar a harmonia do relacionamento. Ter uma conversa com alguém com quem você está tendo problemas pode ser bastante difícil. Por isso, inicie o diálogo primeiro na sua mente e, ao mesmo tempo, alimente o desejo de tornar esse diálogo uma realidade. Essa é uma prática muito eficiente e qualquer um pode utilizá-la para melhorar seus relacionamentos. Tente praticar essa visualização de 10 a 15 minutos todos os dias. Com isso, vai chegar um momento em que, de repente, você será capaz de restaurar e harmonizar sua relação com aquela pessoa. Vamos iniciar a prática. Visualize alguém com quem você está tendo dificuldades e tente harmonizar o relacionamento na sua mente. Pense em palavras positivas que você pode dizer a essa pessoa. Você pode dizê-las até mesmo em voz alta.
Relaxe sua mente e visualize a vida de vocês melhorando cada vez mais. Imagine que a sua relação com a pessoa está ficando cada vez melhor. Essa é uma prática espiritual que está ao seu alcance para ajudar a melhorar seu relacionamento. Meditar sobre um relacionamento harmonizado é, na realidade, manter um diálogo com o espírito guardião da pessoa com a qual você está tendo o problema. Seus pensamentos irão realmente chegar à pessoa por meio do espírito guardião dela. Os espíritos guardiões recebem os pensamentos que enviamos às pessoas que eles protegem e tentam lhes dar orientações adequadas.
Também podemos harmonizar os relacionamentos com os outros, fazendo uma visualização bem vívida, todos os dias, sobre formas pelas quais as pessoas podem melhorar sua vida e se tornar cada vez mais felizes. Como foi a meditação de hoje? Espero que vocês estejam mais calmos, mais tranquilos e que tenha dado tudo certo. Lembrando, quem puder compartilhar esse vídeo com os amigos, se inscrever no canal, ativar o sininho, façam isso, por favor. Dessa maneira você ajuda muito a gente a chegar a mais e mais pessoas. Um abraço e até mais.